Professor, vamos lá. Aí é só um comentário que a gente poderia fazer um programa inteiro sobre isso. O Brasil precisa ter um projeto de nação. O Brasil não tem um projeto de Não nação. tem. Não tem, e isso é um problema grande. A única coisa mais próxima de um projeto de nação que nós temos é o pior possível, que é o do Foro de São Paulo. Que é melhor não Tá? ter, Então, né? assim, os políticos de direita no Brasil precisam acordar para isso correndo, parar com o nominalismo político, porque eles estão correndo atrás do próprio rabo. A direita está surgindo, está crescendo. Sim, tem muitos políticos bons de direita que têm boas intenções, estão trabalhando firme, estão fazendo coisas boas. Não é jogar fora a água da bacia com a criança. Mas ou o Brasil e a direita começa a ter um projeto de nação de longo prazo e que isso comece a virar uma questão nacional, ou a gente está no vinagre. A gente pode pegar, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha é um país que tem vários problemas políticos, tá? Só que a Alemanha tem um projeto de nação. E isso guia. O Reino Unido, a mesma coisa, você tem problemas políticos. Mas quando você olha para o campo das relações internacionais, você pode ter uma diferença aqui, ali, uma mudança, uma preferência, tal, mas existe um projeto de nação. E o Brasil não tem isso. O Brasil é uma canoa à deriva no meio do Oceano Atlântico. E isso é perigoso. Muito perigoso. Bastante. O Japão está se rearmando, né? Com medo O aí da Japão está se China rearmando. e tal. Eu acho que é questão de tempo do Japão virar uma potência nuclear, tá? É pouco Mas isso tempo. aí pode gerar algumas reações ácidas ali por parte da China, né? Pode, só que é uma questão. Aí o Japão é a futura Ucrânia, tá? Se o Japão não começar a fazer alguma coisa agora, rapidamente, eles irão ficar pelo caminho. Tá? Pode ser Eles um dominó lá no extremo oriente. Primeiro Taiwan, depois umas outras ilhas, depois Exato. um acordo entre China e Coreia do Norte. Coreia do Norte invade a Coreia do Sul. E aí você ficar quieto, eles ocupam todo aquele extremo oriente. E eu vou te falar uma coisa, meu amigo. Sabe o se nesse cenário, sabe o que a gente veria? Não, o Japão é uma potência globalista e não, olha só, o Putin aqui, ó, o grande conservador, o paredão contra o globalismo está invadindo o Japão. O discurso ia ser esse, né? Porque é muito fácil manipular as pessoas. É. Aqui o Paulo Pessoa pergunta: qual o projeto do Reino Unido? Tornar-se um califado? Se você quer comprar prata para proteger os seus investimentos ou para diversificar, ou ainda para virar um colecionador de moedas como essa, invista na Morgantes Metais. O link está abaixo. Use o cupom CARAVELAS para obter um desconto. Então, é o que eu disse, existem problemas políticos e, Paulo, eu vou te falar uma coisa. Perceba que nos próximos 5 anos, essa questão da imigração descontrolada vai sofrer uma mudança profunda dentro da Europa. Ontem, eu acho que foi, eu não estou lembrado o perfil, eu tenho quase certeza, o pessoal dar uma olhada, foi o Marcelo do Hoje no Mundo Militar, ele postou um pessoal pró-Palestina, os islâmicos querendo fazer uma manifestação em Berlim, se eu não estou enganado. Já tomaram porrada. A tolerância do europeu bateu num teto que os burocratas da União Europeia não conseguem mais conter. Né? Ou eles vão recuar com isso e fazer o que o povo europeu quer, ou eles simplesmente vão cair. E aí que é o ponto da narrativa, que nesse programa que eu fiz na sexta, que eu falo que tem que se tomar cuidado e não confundir burocratas, a União Europeia com a Europa. E o mesmo está começando a acontecer no Reino Unido, na Suécia, na Espanha. Cada país vai ser em um nível, tá? Mas isso está começando a acontecer. Essa insatisfação, esse choque de cultura. As pessoas, por exemplo, olham assim, a França acabou, aí vem o Macron como se fosse a França toda. Vai olhar o interior da França, vai no sul da França, conversa com pessoas. Eu tenho contatos com pessoas em vários desses países: Polônia, França, Lituânia, dentro do próprio Irã. A situação não é desse jeito, né? Só que o brasileiro ele precisa parar um pouco com isso, porque é a mesma coisa de um europeu pegar e falar assim: ó,
O presidente do Brasil é o Lula. Todo mundo é petista, comunista, safado. É, É a mesma claro. coisa. Mesma lógica. Não tem sentido. Se isso é falso no Brasil, é falso para os outros países também. O E Lucas lembrando que a Reac, União Europeia tem eleição, professor. E na última eleição que nós tivemos há uns 6, 7 meses atrás para o Parlamento Europeu, olha, muita coisa começou a mudar. A mudança que nós estamos assistindo agora, inclusive, dessas políticas europeias, tem muito a ver com isso e com a Giorgia Meloni na Itália. Ela teve um peso muito grande nisso, viu? o Lucas React comenta: o Brasil precisa da restauração da monarquia tradicional, católica, municipalista. Seria Só ótimo, que né? nós não vamos ver isso aí, não. Não, nós Infelizmente, fomos ao vamos ver. contrário. E aí é o momento de ser xingado de comunista agora, para alguns. Porque o municipalismo é uma das poucas coisas que prestam no Brasil, na nossa estrutura política, porque é um dos poucos pontos que funciona do federalismo. A reforma tributária que passou destrói o municipalismo. Pois é uma A, tragédia essa É reforma uma tributária. tragédia. E aí tava o Bolsonaro, os deputados de direita, todo mundo pronto para derrubar, iam derrubar. Aí o Lula pegou um bonequinho maravilhoso e jogou lá no meio e acabou com tudo. Tarcísio de Freitas. Mas se você falar isso, não, você está destruindo a única opção que temos para 2026. Né? Então, boa sorte. Né? Acabou o municipalismo, agradeça ao Tarcísio. Aliás, parece que está crescendo, né? O nome dele para a presidência, né? Vamos ver. A última pergunta aqui, Amores Letícia pergunta. Obrigado pelo superchat, Amores Letícia. Com o fim do Nord Stream, os Estados Unidos queriam parar o escoamento de euros para a Rússia ou causar crise energética na Europa? Ou as duas? Amo o canal. Obrigado, Amores Letícia. Então, é que ninguém sabe exatamente quem explodiu o Nord Stream. O Nord Stream 2, que foi explodido, ele nem chegou a funcionar. Não está claro. Alguns dizem que foram os suecos, outros dizem que foi o MI6, outros dizem que foi a CIA. Não tem uma definição clara, não se sabe, tá? Os três maiores suspeitos são esses três: a Suécia, tá? O Reino Unido e os Estados Unidos. Se você fosse chutar, quem que você falaria? A Suécia. Eu chutaria na Suécia. Porque o Mar do Norte ali, né, que agora é chamado do Lago da OTAN, ele estava virando um problema muito sério, tá, por conta do exclave russo que nós temos ali, né, que é... Ai, meu Kaliningrado. Deus. Kaliningrado, obrigado, Kaliningrado. professor. É, e tem uma ilha, se eu não estou enganado, a ilha chama Ilha de... Acho que é Get o nome, se eu não estou enganado, mas tem uma ilha no meio, ali bem no... que pertence à Suécia, que só tem os suecos que vão se aposentar. Eles vão para lá e tudo mais. E a Suécia teve que colocar, há uns 3, 4 anos atrás, militares lá, porque os russos estavam ameaçando tomar aquela ilha. Eles ainda estavam naquela questão da neutralidade, mas quando a gente vai estudar a história militar da Suécia, a Suécia era um negócio assim pesado, pesado. As pessoas olham a Suécia de hoje em dia, é só ver que a Suécia era neutra, mas ele é militarmente, na indústria militar europeia, a mais avançada é a sueca, depois vem a Haja francesa. vista que o Brasil comprou os aviões da Gripen, né? Sueca. Exato. Então, assim, a entrada da Suécia na OTAN para a Europa, principalmente com o cenário atual, foi um ganho da indústria bélica muito grande. Se eu fosse apostar em alguém, eu aposto porque os países que estão mais preparados para uma guerra hoje na Europa, tá? Polônia, que até o final do ano terá o maior exército europeu, tá? Suécia, por conta da sua indústria, a Finlândia, pela preparação, tá? A preparação do povo. A Finlândia, existe uma Finlândia na superfície e um outro país no subterrâneo. Se a Finlândia foi invadida pela Rússia hoje, nem as aulas param, pessoal. Eles têm toda uma estrutura, até de lazer, no subterrâneo. É uma coisa assim de outro mundo, a preparação que os Né? finlandeses têm. E a Lituânia. Então, esses são os países mais preparados hoje para uma guerra na Europa. Tá? Então, é Suécia, Polônia, Finlândia e Lituânia. Agora os outros, a Alemanha parece que acordou também, né? Vai aumentar os investimentos e tal.
E olha, eu vou falar uma coisa. A gente pode ter ressalvas em vários aspectos, até revolucionários históricos com a Alemanha. Mas quando a Alemanha começa a se rearmar, meu amigo, você está acordando uma potência. É, Porque o poderio econômico, a geografia favorece muito a Alemanha. Então você pode destruir a Alemanha quantas vezes você quiser. Em 20 anos eles se reerguem como uma potência. é, Porque é a estrutura geográfica de escoação comercial e a, a característica cultural técnica do alemão leva a isso. Então, é tanto que a gente pode ver o que aconteceu na Guerra Franco-Prussiana, na final da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, como a Alemanha está hoje. Eles são o motor econômico da Europa. E pode ser que no futuro, talvez a gente não veja, 50, 100 anos, se alguém estiver vendo esse vídeo lá na frente, vai falar, pô, isso é verdade. A França e a Alemanha vão começar a se estranhar de novo, é, tá? E são duas potências militares fortes, apesar do que foi a França na Segunda Guerra Mundial, né? verdade. Bom, chegamos ao final do nosso Caravelas News. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e obrigado, PH Vox, e até quarta-feira que vem. É um prazer sempre. Hoje o programa foi muito gostoso de fazer, viu? Obrigado, Foi pessoal. muito bom. Eu que agradeço. Tchau, tchau.